Que alegria! Hoje estamos visitando a cidade de Salzburg, na Áustria. A gente se encontrou com o nosso amigo Rogério aqui no... É o Jardim de Mirabel. É, Miraflores, porque tá cheio de flores. É o Jardim da Prefeitura, que antigamente era um palácio. E esse aqui é o nosso amigo Rogério. Oi, gente! Já estou voltando aqui mais uma vez, quarta vez, cara. O cara veio da Bósnia para nos encontrar. Quantos quilômetros é da Bósnia até aqui? Eu fiz a última vez 653. A gente ficou de se encontrar às 10 da manhã. O Rogério chegou às 10h30. A gente não estava pronto. E agora é meio-dia e a gente não tomou café ainda. É uma cidade muito legal, gente. Vocês vão gostar bastante daqui. É bem legal. E aqui teve o lance da Noviça Rebelde. Acho que a sua geração dessa galera que assistiu os seus vídeos não vai nem saber o que é. Mas, gente, eu ensinei meus filhos a gostarem dos clássicos. Acho que clássico é importante em qualquer idade da vida. Então, você que é novo, você que é mais antigo, que não conhece, pesquisa no YouTube aí, Noviça Rebelde. Aconteceu muito aqui nessa região e vale a pena. É um filme bem legal, bem bacana. Estamos bem no centro da cidade de Salzburg, na Áustria. E essa cidade, ela gira em torno de tudo sobre o Mozart. Do Mozart, que é um compositor de música clássica. Mas agora a gente está em frente à casa onde ele nasceu. E tem um monte de gente, inclusive tem uma guia turística vestida tradicionalmente, segurando as tradicionais bandeiras. Mas não é isso que a gente vai mostrar, a gente vai mostrar a casa. Eles falam alemão. É um alemão com vamos dizer, um dialeto um pouquinho diferente da Alemanha, mas enfim, tendo nada de alemão. Eu só sei falar Prost, que é saúde. Aí o Rogério comentou sobre Kraskov. Kruzkot. Aqui na Áustria eu gosto de um lance que quando você vai cumprimentar uma pessoa, você chega pra ela e fala Kruzkot. Kruzkot é assim, a paz de Deus com você. Acho bacana isso aí, né? Eu vou usar esse cumprimento assim que a gente entrar naquela loja que você vai levar a gente agora. Muitas vezes você pergunta o que a gente conversa quando a gente tá com as câmeras desligadas. Quando a gente encontra amigos, criadores de conteúdo também. O assunto do momento agora, entre os dois, né? Eu tô fora dessa. Porque, exatamente, porque ele tá no outro naipe. É meleca de nariz. Quando... Conta, eu tava com a meleca no nariz. Teve uma vez que a Mi tava gravando e ela tava com, agora, como diz, né, o Rogério, aquele ser... Não, eu tava com um alien saindo dentro de mim, alien. Um monstro saindo aqui. E a Mi gravou esse dia com um tatu ali, né? Uma meleca. E daí quando na hora de editar não tinha o que fazer, ou eu perdi o conteúdo, mas no fim a gente botou. E o Rogério tá falando que agora que passou com ele também. Eu fiz a série de Boston e quando eu fiz o final, né, saí correndo, quando eu cheguei em casa pra editar, deu um berro, né? Gente, sério, tinha um filho nascendo, manja, parindo um ser humano, assim... Quase papai. Não, um negócio horrível, gente. Então, gente, se a gente aparecer com uma meleca no nariz, é porque acontece, faz parte do ser humano. E às vezes a gente só vê na edição. É que nós não somos príncipes e princesas, como talvez tantos que nos assistam, mas a gente fazer o quê, né, gente? Mas tu tirou a meleca hoje? Tirou. Ah, tá bom. Que é o centro? Quase o centro. Uau. Pode dizer que é o grande centro. A praça principal está lá. E eu vou fazer uma pergunta pra você muito importante na praça. Qual o nome que você acha que é da praça? O nome da praça? Pensa bem, pensa. Mozartplatz. Já tá sabendo tudo aqui disso. Estamos na cidade de Mozart. A única coisa que eu sei é que tudo aqui se chama Mozart. Nós estamos indo comer o chocolate do Mozart. Esse chocolate ele é mais tradicional que tem. Na realidade existe uma outra marca que é Mirabel, que todo mundo compra, todo turista compra. Mas minha opinião, eu gosto muito mais desse, que é artesanal. A família tá aí desde 1865 e é muito mais gostoso. O recheio dele, bem, vamos experimentar, você vai me dizer depois. Hello. Parece que é pistache dentro? Vê aí, come aí. Nossa, péssimo. Não, brincadeira. Gostoso. Gostoso, o que é? Não sei, mas como você? É uma questão de gosto, né? Vê aí. Parece que é uma massinha de cereja. Vamos ver. Olha como é por dentro. Marzipan. É marzipan. Marzipan, exatamente isso. O que é marzipan? Marzipan é uma massinha. Que era do Mozart. Não, Mozart era Morzatan. Todos esses chocolates que tem aqui
São chocolates feitos à mão. Mais uma pergunta difícil pra você. Existe um licor gostoso aqui nessa cidade. Qual o nome do licor? Mozart. Cara, você sabe Eu sei tudo. tudo dessa cidade. Vou pegar mais um pedacinho aqui. Hã? Onde? Aqui, ó. E olha ele em formato de chocolate também ali, ó. Mas são licores, né? É. Sim. E caso você não saiba quem é o Mozart, se você não tá lembrado quem é o Mozart é esse cara aqui, que tinha essa peruca branca, sabe? Porque o cabelo dele não era verdadeiro. Na época do Mozart, os homens usavam perucas. Agora, se o Rogério perguntar qual é o nome dessa igreja, qual vai ser a resposta? Não é Mozart essa igreja. Ah, mas tem um negócio que é uma pergunta, outra pergunta difícil. Qual? Quem foi batizado nessa igreja? O Mozart. Mozart! Mas eles colocavam o bebê aqui dentro, fechava 5 minutos e Aí girava. E o Mozart você voando, né? Você tá falando que esse aqui, na verdade, é o lugar onde Mozart foi batizado. Porque afinal, quem mais? Celebrity. Daqui naquela época, daqui dessa cidade seria batizado aqui, foi Mozart. Pra mim, se fosse um lugar pra batismo, ele deveria ser aberto, né? Porque batismo você coloca água. E aí, como é que... Aqui, tá tudo fechado. Aí tem uma portinha. Eu falei assim, o que é que faz com essa porta? Não tem, né? Eu nem vou falar, porque senão você chega maluca. Eles tinham água aqui dentro, e como era por aspersão, né? Só colocava a criança e jogava água na cabeça da criança e caía. Não é um batismo por imersão, né? Daquele que você põe dentro, né? Que isso os evangélicos no Brasil fazem, os católicos e presbiterianos. É só na cabeça. É aspersão, já é um outro formato, né? Então aqui, pia batismal do nosso querido amigo Mozart. Tem aqui um campo de jogo de xadrez. E o que é essa bola aqui? Não sei. Achei que ele ia dizer que é alguma coisa do Mozart, mas essa bola não é nada do Mozart. Estamos numa loja onde eles fazem tipo uma arte na casquinha do ovo. E é ovo real mesmo. É ovo de galinha que eles compram de uma fábrica de macarrão. Que produz macarrão. Então eles só fazem um buraquinho no ovo para tirar o que precisa. E aí a casquinha eles fazem artes diversos tipos, né? Nossa, gente, é muito bonito. Pra uma dúzia de ovo, hein, Mi? Tem ovo no carro? Eu tô perguntando aqui se compra dúzia, se compra meia dúzia, como é que faz? Eu nunca entrei numa loja de ovo. Não, você já entrou em loja de comprar ovo. E é um trabalho a super casca bacana. do ovo é diferente, né? Porque, como a gente tá dizendo, não é nada industrial nem nada. É tudo feito à mão, um por um. Custa 9 euros. Você pode botar o ovo na sua árvore de Natal. Então, o ovo é importante porque para eles é um sinônimo de vida. Tanto que você vem aqui na época da Páscoa e o tema é outro. A gente está já preparado para Natal. Mas vem na Páscoa é só tema de Páscoa. Muito interessante. Gente, passeamos lá em Salzburg e aí voltamos aonde deixamos a galega estacionada. Outra coisa que vocês provavelmente não sabem, mas a gente troca imagens. Por exemplo, tem muitas imagens que o Rogério fez com o drone dele. E aí tem muitas imagens que nós fizemos. Então a gente chega aqui no final do dia, final do passeio, a gente troca imagens. Troca, assim, com as nossas imagens o Rogério consegue fazer um programa legal e a gente faz um vídeo no nosso canal. Porque o Rogério, ele é da época do programa. O Rogério, ele é praticamente um apresentador, assim, de um programa da TV. Eu sou chique, sabe? É diferente, chique, né? Exatamente. Olha a organização que ele tem ali no Então, computador. tem umas pastinhas, tudo direitinho. Olha aqui. Não importa a idade, se você quer realmente viajar, você pode. Isso porque... Para de zoar. Quando a gente falou pro Rogério que a gente dormia no carro, aí ele falou assim, legal, eu não tenho lugar pra ficar essa noite, vou tentar dormir dentro do carro. Só que mal sabia ele que quem tá acostumado a dormir em cama, dormir no carro é uma coisa assim, totalmente terrível. Na caçamba do teu carro? Gente, eu dormi aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia, eu tirei as malas, coloquei aqui. É um station wagon, deitei, achando que eu teria o mesmo corpite do meu amigo Rômulo, que tá acostumado a dormir no carro.
Gente, pensa num cara moído hoje de manhã. Pensa num cara mal-humorado pela manhã. Eu acho que toda a diferença para dormir no carro é que você tem um travesseiro confortável e você precisa ter cobertor, porque senão é a treva. Então, o travesseiro eu trouxe o meu. Você trouxe? Só que eu dormi com bermuda e camiseta e durante a noite começou a esfriar. Daí ele foi tomar banho hoje, não tinha toalha, você com Fica a camiseta, meu. Fica a camiseta e sequei. E o resto eu peguei uns negócios lá. Lembra daquele albergue que a gente foi? Tinha secador em cima? Esse não tinha nada, cara. Nada. Então, Esse foi o programa. Esse foi o programa de hoje, porque quando o Rogério tá no vídeo, ele não é um vídeo, ele é um programa. Eu vou deixar o link do canal do Rogério e vou deixar também a playlist de Israel que nós fizemos juntos. Foi uma viagem super legal, a gente já contou pra vocês, mas vou deixar de novo pra vocês lá acompanharem. Vou deixar também o link do Rogério aqui embaixo, é o canal Louco por Viagens. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. E nos vemos amanhã com mais vídeos. e mais história! Tchau!